Mais um destaque desta quinta-feira, Abraham Weintraub anunciou agora há pouco a saída do Ministério da Educação. Ele divulgou um vídeo ao lado do presidente Jair Bolsonaro detalhando os motivos da decisão. Weintraub agradeceu ao apoio da população e afirmou que agora parte para um novo desafio no Banco Mundial. Vamos acompanhar. Presidente, geralmente eu falo de improviso, mas dessa vez eu estou um pouco emocionado e eu vou usar um colinho aqui, se está me incomodando. Primeiro, eu queria agradecer a todo o apoio e carinho que eu e a minha família estamos recebendo de vocês. Eu achava que tinha pouco Weintraub aqui no Brasil, mas tá, assim, cada vez eu sinto que vocês fazem parte da minha família e hoje eu acho que tem muitos Weintraubs. Muito obrigado. Sim, dessa vez é verdade. Eu estou saindo do MEC e eu vou começar a transição agora. E nos próximos dias eu passo o bastão para o ministro que vai ficar no meu lugar, interino ou definitivo. Nesse momento eu não quero discutir os motivos da minha saída, não cabe. O importante é dizer que eu recebi o convite para ser diretor de um banco. Eu já fui diretor de um banco no passado, volto ao mesmo cargo, porém no Banco Mundial. O presidente já referendou, obrigado, presidente. E com isso, eu, a minha esposa, os nossos filhos e até a nossa cachorrinha Capitu, a gente vai poder ter a segurança que hoje me está deixando muito preocupado. Estou fechando um ciclo, presidente, e começando outro. E é claro que eu sigo apoiando o senhor, presidente Bolsonaro, como eu fiz nos últimos 3 anos. A gente se conheceu. Nesse período, eu vi um patriota que defende os mesmos valores que eu sempre acreditei: família, a liberdade, a honestidade, a franqueza, o patriotismo e que tem Deus no coração. Agradeço a honra que foi participar do seu governo, presidente, e desejo toda a sorte e sucesso que o senhor merece nesse desafio gigante que é tentar salvar o Brasil. Então, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, o vídeo é um pouquinho maior, tem 3 minutos de duração. Na sequência, o Weintraub fala sobre a saída dele para o Banco Mundial e termina dando um abraço no presidente. A gente não vai exibir a íntegra do vídeo, mas tem lá no Twitter do ministro, porque a gente está aqui na expectativa da live do presidente. Começa daqui a pouquinho. Mas quero ouvi-los aí sobre essa troca no Ministério da Educação. Começo com você, Zé Maria. Diga aí. Pois é, olha, Vitor, o ministro Abraham Weintraub comprou brigas importantes e muito pesadas aqui na esplanada dos ministérios. De cara com os próprios integrantes ali do Ministério da Educação, reitores, as poderosas, as poderosíssimas, né, universidades públicas federais. Revelou distorções entre funcionários, né, mostrou que mais de 85%, 95%, dos gastos do Ministério da Educação, na verdade, esta famosa verba da educação vai para salários. Indicou também que muita gente boa ganha muito dinheiro ficando em casa de pernas para o ar e pronto. Isso aí, ele já ganhou uma briga danada. Falaram em cortes na educação, que nada, os salários estavam lá integrais. Por outro lado, uma grande briga dele foi com diretores e donos da iniciativa privada na educação. Ele é favorável à participação da iniciativa privada na educação, mas ele quer estabelecer um mercado, e o mercado estava acostumado ao vício de pagar favores aos ministros da educação, né? E com isso o mercado viciado é muito mais lucrativo. E depois ele comprou briga com a área política. Ele demitiu auxiliares ali dos deputados e senadores e principalmente o diretor da Fundação Nacional do Desenvolvimento da Educação, com orçamento de mais de 50 bilhões de reais, e demitiu, e aí ganhou um inimigo eterno ali, o presidente da Câmara, e não teve mais nem condições de negociar nada, nenhum projeto no Congresso Nacional. E veio colecionando dificuldades ali e brigas, e chegou ao Supremo, né? Com a abertura daquela reunião fechada de ministros, ele disse que por ele estariam presos os vagabundos, começando pelos ministros do Supremo. Aí a coisa, o caldo entornou.
Abraham Weintraub, ele é sustentado por um grupo muito forte ali próximo do presidente Jair Bolsonaro, né? É o chamado grupo ideológico, que não foi a primeira tentativa de demiti-lo, mas agora a situação pesou muito. E a gente vê aí nas imagens a cara de constrangimento do presidente Jair Bolsonaro, dizendo que é um momento difícil. É sim, eu já vi vários presidentes da República demitindo aqui ministros e com cara de dificuldade, mas é preciso seguir com o governo. Então, é nesta condição que o ministro Weintraub sai. E antes, desde a semana passada, já existe uma fila no Congresso Nacional para nomear não só o ministro da Educação, mas também os representantes nos estados, nas fundações, ou seja, tomar conta ali desta pasta. Esta é a aposta da política e vamos ver agora a próxima mexida do presidente Jair Bolsonaro. O ministro Weintraub enfrentou interesses poderosos no Ministério da Educação. Não é coisa ali de mudança de metodologia de ensino, não é essa coisinha, não. Inimigos poderosos ali há uma cesta de interesses. Você, Fiuza. Eu acho que enfrentou esses interesses gigantescos em termos econômicos, como o Zé frisou. Ele não frisou exatamente assim, mas eu estou frisando. Dinheiro envolvido, muito dinheiro. E enfrentou também a questão pedagógica, né? O Weintraub tem esse estilo assim, um pouquinho cowboy, né? Mas esse estilo eu acho que tem sido e foi proposital para mostrar que não faria concessões a um descalabro pedagógico que o Brasil viu nas últimas décadas, na verdade, né? Quer dizer, os valores que o Enem, eu acho que é a melhor prova disso, né? Sem trocadilho, mas a prova de uma panfletagem que tomou conta de valores principalmente históricos, geográficos, enfim. Mas não só, até em exatas você viu panfletagem supostamente progressista, uma coisa horrorosa, para mim o maior dano de todos, né? Uma erosão cultural que tem acontecido no sistema pedagógico brasileiro. E o Weintraub enfrentou isso, e eu acho que teve alguns avanços. Eu não acho que ele esteja saindo por causa desse enfrentamento. Fiuza, Bom, e agora sim, a gente volta a falar da saída de Abraham Weintraub do Ministério da Educação. Você falava, né, Fiuza, fazia o seu comentário, daí a gente teve que interromper para trazer a live do presidente Jair Bolsonaro, mas agora sim, pode concluir. Vai lá, Fiuza. Obrigado, Vitor. Não, eu estava praticamente concluindo mesmo, né? Quer dizer, eu tinha falado um pouquinho sobre a questão da briga no aspecto pedagógico, que eu considero o mais grave, o que aconteceu, né? Essa intoxicação das linhas pedagógicas mesmo, do sistema de ensino no Brasil, né? Que pega o setor público e o setor privado também. E eu acho que o ministro comprou essa briga, mas não acho que ele tenha saído por causa disso. E também não acho que, o que eu ia dizendo, é que também não acho que ele tenha saído por causa da questão da reunião que vazou com os ataques dele ao STF. Porque, volto a dizer, uma reunião fechada, o arrobo ali foi do STF, vazar aquela reunião sem absolutamente nenhuma fundamentação. Eu, pelo menos, ainda não vi as razões para se abrir. Foi um pedido da defesa do Sérgio Moro, né? Assim, supostamente a reunião traria ali dados importantes para a investigação da tese de interferência do presidente na Polícia Federal. Seria mais do que suficiente. Quem julga é o juiz, né? Não é a arquibancada. Então, seria mais do que suficiente se o Celso de Mello ali considerou válido assistir à reunião. Ele assistir, mas ele resolveu jogar a reunião no ventilador. E eu não acho que é por isso, pelo que vazou do Weintraub falando ali, que o Weintraub sai. Talvez, isso não é uma certeza, é só uma hipótese, essa postura mais arrojada do Weintraub em relação a grupos que estão mais impacientes, digamos assim, e mais cedendo à tentação de vocalizar impulsos pouco democráticos em relação ao STF, né, que acabam resvalando, sim, na instituição,
Essas teses que a gente está falando, não, remove esses 11 juízes para ver o que faz, quer dizer, essas teses, até assim, né, em teoria, poderiam ser aceitáveis como algo dentro do jogo democrático, mas o presidente Bolsonaro sabe que qualquer ato, né, de interferência que parta dele para desfazer a corte ou fazer uma transfusão de ministros é uma tragédia, não vai ser entendido como um jogo dentro da democracia. E eu acho, até onde eu posso observar, que o presidente não transige com essas teses. E o Weintraub também, acho que não afirmou nada em relação a essas teses, mas, de alguma maneira, procurou apoiar alguns grupos que estavam talvez mais exacerbados nessa luta. E eu não sei, não tenho essa informação, mas a minha impressão é que esse lado mais cowboy, esse lado ali mais aguerrido no fronte, nesse lado que não pode ser vulnerável na imagem do presidente e do governo dele, que é ser um escravo da Constituição, como ele mesmo diz, e mais do que isso, né, respeitar a integridade dos outros poderes, talvez tenha sido isso, daí que tenha havido o maior desgaste para o Weintraub. Diga aí, Augusto. Olha, sobre o Weintraub... Isso. Sobre o Weintraub, o que tem a dizer é o seguinte, ele foi bom o Weintraub deixar o governo, porque ele já tinha se transformado num foco de problemas que acabavam desgastando o presidente da República. Eles têm um temperamento de alguma forma semelhante e o Weintraub exagerava até nas declarações espetaculares, e isso aí vinha causando desgaste, e ministro que desgasta presidente não tem vida longa. Agora, ele deixa um norte que precisa ser perseguido. Ele combateu, ele foi um crítico aí bem áspero do aparelhamento do Ministério da Cultura e de várias ramificações do Ministério, algumas delas pouco conhecidas e muito lucrativas. Ele mostrou esse abastardamento aí do ensino que culmina com aquelas questões apresentadas no Enem, que parecem feitas aí por algum funcionário da ditadura cubana ou da tirania venezuelana, tal. São deturpações da história criminosas que precisam acabar. Ele combateu o aparelhamento também das universidades públicas, que só tem professores e reitores ligados a partidos políticos que representam uma parcela minúscula da população. E o trabalho dele nesse sentido, eu acho que era consistente na argumentação, mas na prática esbarrou em várias resistências que também desgastaram o governo do qual ele fazia parte. Então eu acho o seguinte, é melhor que ele saia, e acho que o próximo ministro tem de entender que o Ministério da Educação não é um ministério apenas político, é também como qualquer ministério. Mas o ministro da Educação tem de se dedicar à recuperação de um sistema de ensino também em frangalhos, como o sistema de saúde se mostrou. Tá? Nós precisamos mexer no ensino fundamental. As universidades públicas são um desastre, formam analfabetos funcionais. O ensino médio é muito ruim e um país não pode se considerar uma nação se tem mais de 12 milhões de analfabetos definitivos, né? Definitivos, sem salvação. Não é possível conviver com esse número. O próximo ministro tem que dar atenção a isso. E isso é o prioritário. As questões políticas, no caso do Ministério da Educação, vêm depois.